pessoal estudando pelos meus slides já. Pouca coisa muda, entendeu? De diabetes. Bom, mas eu vou colocar o plano de ensino com a bibliografia, tá? Vou fazer o class. Na verdade, eu tenho que ver com o pessoal da TI, porque meu e-mail que era da finca institucional excluíram. Então, agora, para eu fazer o class, eu tenho que fazer com o meu, e a finca não quer que eu faça com o e-mail da finca. E eu perdi a minha conta do institucional. Bom, então a gente falou disso aqui na aula passada, né? Esse slide aqui eu falei. Falamos um pouquinho da fisiologia, qual é a epidemiologia do diabetes, as principais faixas etárias, algumas principais características entre o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. E aí agora a gente vai aprofundar em cada um deles. Então, só revisando, tipo, o paciente tem uma deficiência absoluta de insulina, há uma destruição autoimune das células beta-pancreáticas. Na maioria das vezes o IMC desses pacientes é normal, tá? Como eu falei para vocês, se a falta de insulina, o paciente pode acabar evoluindo com uma cefaloacidose pela lipólise, que acontece, né, de forma desenfreada. O tratamento dos pacientes com BN1 sempre insulina e terapia. E aí a gente vai brincar com os tipos e como aplicar. E uma coisa que é importante para quem trabalha em emergência, que é a manifestação inicial da doença em 30% dos casos e até 65% das crianças. O diabetes do tipo 1, né, o que é autoimune, ele é dividido em algumas fases. Primeiro, o paciente já nasce com a suscetibilidade genética, né? Então é genético. O desenvolvimento do diabetes do tipo 1 há uma predisposição genética para a produção desses autoanticorpos. E aí, em alguma fase da vida, há o início da hiperglicemia, né? Começa a hiperglicemia, o início clínico do diabetes. Há uma remissão transitória, que é isso, né? Ai, curou, doutor? Professora, não. O paciente, quando ele desenvolve a hiperglicemia, ele já tem pelo menos 90% das células pancreáticas sem funcionar, destruídas. Mas ainda resta uma pequena reserva de 10%. Porém, quando a glicose vai subindo, a gente tem aquele processo que eu expliquei para vocês de glicotoxicidade, uma destruição temporária das células beta, aquelas que ficaram ainda nos 10% trabalhando, e o paciente acaba que naquele momento 90% foi destruído e os 10% não está conseguindo produzir pelo excesso da glicose. No momento que a doença começa a ser tratada, o tratamento é instituído, a insulinoterapia é iniciada, a melhora da hiperglicemia, aquela reserva pequenininha volta a trabalhar. E aí o paciente às vezes está usando 30 unidades de insulina e ele está produzindo também mais umas 6, 10. Aí a gente começa a reduzir a insulina do paciente, às vezes tem pacientes que ficam bem só com aquela pequena reserva que ele tem. Mas isso vai durar ele não tem produção de autoanticorpos que vão destruir também. Então, uma hora, destrói tudo e aí ele volta a precisar da insulina em dose alta. E aí a gente chama essa fase de remissão transitória de fase de lua de mel, tá? Estou com um paciente que fez diagnóstico em setembro, consultou comigo sexta-feira passada. E ele está usando 10 unidades só de insulina presiva. E eu peguei a receita da médica que acompanhou ele na primeira vez. Ele estava usando 20 da lenta e 8 da rápida. Hoje ele usa uma da rápida no café e 8, 9 da lenta uma vez ao dia. Ou seja, ele saiu de quase 40 unidades para 11. Mas eu expliquei para a mãe, que como ele tem 13 anos, ele é bem dependente, ele aplica insulina, ele faz a contagem do que ele vai comer. Eu falei, mãe, fica de olho, porque essa fase não vai durar para sempre. De uma hora para outra as glicoses vão começar a subir, ele tem que falar para vocês tem que estar acompanhando, vocês não podem deixar ele muito independente, apesar dele ser muito esperto e tal, mas não deixa ele sozinho, está sempre de olho, monitora, vê se ele mediu, vê se ele aplicou. Essa fase vai passar e quando passar vai voltar às doses que ele usava antes, tá? É uma doença crônica, né, gente? Então, ao longo dos anos, a doença pode ou não determinar em alguns pacientes complicações
complicações crônicas e agudas, tá? Como eu falei para vocês, existe essa suscetibilidade genética mediada pelos HLA-DR3 e HLA-DR4, que são aqueles complexos de histocompatibilidade e apresentação de antígenos. Mas o paciente tem essa predisposição genética e alguns fatores podem desencadear um aparecimento mais rápido ou mais agudo desse quadro. A introdução precoce ao leite de vaca, em algumas crianças muito pequenininhas, né, que pode desenvolver uma reação alérgica autoimune, e aí a imunidade é ativada, e aí toda a imunidade é ativada, aqueles genes que estavam às vezes produzindo os autoanticorpos, eles estavam ali meio quietinhos, eles podem ser ativados. Alimentos condimentados, infecções virais são os grandes fatores desencadeantes. A maioria das vezes, na história da criança, que é o quadro do diabetes abril, pós um quadro de uma gripe, né, um rotavírus, um citomegalovírus, tá? E alguns relatos também de pacientes que abrem o quadro, depois acabam diagnosticando uma deficiência de vitamina D muito importante, mas isso aqui é só um relato de literatura, tá? O pacientinho que está comigo, esse adolescente, o quadro de diabetes dele começou depois que ele teve uma lesão jogando futebol no joelho. Ele teve uma lesão importante de menisco, ligamento, e aí aquele trauma, tudo, aquela estresse, cortisol, tudo desencadeou, aí pronto, a glicose chegou em 126, ele foi fazer a cirurgia, passou batido no pré-operatório. E aí, um mês depois da cirurgia, 400, 500. Ou seja, a mãe me mostrou e falou assim, doutora, que ele já estava, né? Eu falei, já não. Mas aí a médica ou o ortopedista, não sei, passou batida, assim, sabe? Bem batido, né? Como é que são esses autoanticorpos, né? E quais são? Então, é uma autoimunidade ativa o sistema imunológico, as células T infiltram as ilhotas e destroem as células beta. Quais são os principais autoanticorpos? Isso a gente consegue dosar no paciente. A gente pede exame de autoanticorpo anti-insulina, anticorpo anti-ilhotas de Langerhans, anti-GAD, anti-IA2, tá? Então a gente solicita esses autoanticorpos. O mais comum na minha prática de dosar é o anti-GAD. Por quê? Porque ele é o mais específico e é o que perdura por mais tempo, tá? O anti-insulina é muito difícil, muitas vezes o paciente chega para mim e ele já está usando insulina. E uma pessoa que nunca usou insulina e aplicar insulina pode desenvolver um anticorpo contra a insulina, tá? Então acaba que ele não é muito sensível. No meu caso, quando eu já pego o paciente, ele já está insulinizado. Então acaba que a gente vai dosar o anti-IA2 em crianças muito pequenininhas e o anti-GAD, principalmente adolescentes e adultos, que é o anticorpo mais específico, é onde eu preciso, às vezes, no adulto, fazer um diagnóstico diferencial de DM2, tá? Então, um adulto jovem que chega diabético, a gente tem que pensar em DM1 ou então em LADA, que eu vou explicar para vocês o que é esse anti-GAD, é o mais comumente dosado. Esse é o que a gente chama de diabetes do tipo LADA. É um diabetes também autoimune, também mediado por ação de autoanticorpos, porém a gente chama ele de LADA porque ele é um diabetes latente que aparece em adultos, ele demora, a evolução é lenta, né? Então a lesão das células beta acontece de forma mais lenta, uma imunidade do corpo, é como se o corpo conseguisse adaptar melhor nesses pacientes. Eles também têm anti-GAD, só que a resposta é mais lenta, a evolução é lenta e ele vai abrir esse diagnóstico lá por volta dos 25 anos, 20 anos, porém ele não abre o diagnóstico em cetoacidose, em hiperglicemia sintomática. Quando ele faz esse diagnóstico, na grande maioria das vezes, é até confundido com DM2, porque é uma hiperglicemia, 140, 160, não abre muito rápido isso porque a destruição é lenta, tá? Esse menino, em setembro, esse menino antes da cirurgia estava com 126, depois de um mês esse menino estava com 400, 500. Isso não acontece no LADA. Diagnosticou 126, é um menino de 24 anos, um rapaz.
Você pode usar medicamento oral até por 6 meses, que não evolui, não precisa de insulina ainda. Controla com metformina, tem que ver com a vida, tá? O LADA, tá? Então é diabetes autoimune? É, mas a evolução não é igual. Ah, professora, então como é que eu vou diferenciar o LADA? Porque o DM1 é em criancinha e o LADA é em adulto? Não, vai ter DM1 com 23 anos também. Como é que você vai diferenciar se esse é um DM1 e se esse é um LADA? Geralmente, mas não só, pode ser que ele não tenha tido cetoacidose, a evolução da hipoglicemia. Você não vai conseguir controlar um DM1 com metformina e glemeclamida por 2 meses, jamais, vai morrer, vai estar em cetoacidose, a glicose não vai baixar, você pode até tentar, aí ele vai acompanhar, vai voltar com você daqui um mês com 300, aí você aumenta a metformina, 350, 400. Ou seja, ele está gritando que ele precisa de insulina, e hipoglicemia altíssima, só responde a insulina, tá? O LADA não, o LADA vai chegar com 127, 130, entendeu? Então você vai começar com antidiabético oral, porque você vai seguir a diretriz. Ah, doutora, eu vou começar com antidiabético oral porque eu sei que ele é LADA? Não. Você vai começar com antidiabético oral porque você vai seguir o valor da diretriz que fala que começar diretamente para cada valor de glicose. Quando o DM1 já vai estar lá com 300, mesmo que você não saiba que ele é um DM1, você já tem que insulinizar o paciente que chegar para você com 300. Seja idoso, criança, jovem, a indicação do início da terapia com insulina são os níveis de glicose e os sintomas. Agora, para a vida, eu preciso saber que esse paciente tem LADA. Então, se chegar um adulto jovem, magro, com IMC normal, a sobrepeso, sem histórico de DM2 na família, sem sinais de resistência insulínica, tudo bem, você pode até iniciar uma droga oral, porque a glicose é repetida, você tem que pedir um anticorpo. Você tem que desconfiar, você tem que saber se existe LADA. Por quê? Porque esse paciente vai ficar tranquilo, que vai voltar com você por 1 ano, e aí quando ele decidir voltar, como é que vai estar a glicose dele? Altíssima. Aí sim, depois de 6 meses, 1 ano, ele pode sim fazer cetoacidose. Porque daí como é que vai estar a distribuição, a produção de insulina dele? 1 ano de doença já vai estar baixo, tudo bem, é lento, mas ele produz anticorpo contra a célula beta, então uma hora vai parar. Então você precisa, para orientar o tratamento desse paciente, dizer, olha, hoje nós vamos controlar o seu diabetes assim, porém o senhor tem diabetes articulada, o senhor vai precisar de insulina. Se der para começar a insulina sem causar hipoglicemia, já inicia no momento do diagnóstico também. Olha, se você fez esse diagnóstico de LADA, você já pode iniciar a insulina para ele, a dose vai ser mais baixa, mas o seguro é ele já está com insulina a hora que você desconfiar e fizer o diagnóstico de LADA, tá? Eu tenho um paciente LADA que não está com insulina. Por quê? Ele é médico e ele não quer usar insulina, entendeu? Inclusive ele é médico, agora ele foi chamado para o exército e eu falei, fiz um laudo para ele do exército ser liberado, que ele é LADA, tem que medir, não sei mais o que, mas o fato dele não está usando insulina, ele não foi liberado. Eu falei, homem, então vamos começar a usar insulina. Ah, você está por causa disso? A gente prescreve insulina para você e você começa a usar, mas eu não quero usar insulina. Você ainda pode, você ainda está segurando minha glicada é 6,6, eu não quero usar. Então tá bom. Você não quer usar, você não vai usar, mas lembra que já era para você estar usando insulina. A gente já sabe qual é o seu tipo de diabetes. Não tem por que você ficar usando remédio oral, entendeu? Ah, mas está segurando. Eu falei, sim, mas não é para sempre, você sabe. Mas é só esse paciente. Todos os outros pacientes que eu fiz diagnóstico de LADA já estão com insulina, tá? Quais são os critérios diagnósticos para falar que o paciente tem LADA? O início do diagnóstico da idade entre 25 e 65 anos, tem relatos de 65 anos, a ausência de cetoacidose ou hiperglicemia acentuada, sintomática ao diagnóstico, porque se isso aqui acontecer, é LADA, é o quê? É DM1, tá? Aí é DM1. Sem necessidade de insulina por pelo menos 6 a 12 meses e presença de autoanticorpos, especialmente o anti-GAD. Aí vocês vão falar assim, professora, mas esse anti-GAD dura para sempre? Não. Então, se você está com um paciente que já está usando insulina, está com 32 anos,
abriu o diagnóstico com 27, os padrõezinhos aqui, você dose esse anti-GAD é negativo, isso não significa que não seja LADA. Demorou muito tempo, às vezes esses anticorpos realmente os níveis reduziram muito já, tá? Então o ideal é sempre no começo, suspeitou, já dosar, tá? O tipo 2, responsável por 90 a 95% de todos os casos de diabetes, habitualmente surge após os 40 com essa pandemia da obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tudo a gente tem visto até mais precoce. Cerca de 80% dos pacientes com DM2 são obesos ou pelo menos têm sobrepeso e não é específico do adulto. Hoje em dia já tem criança, adolescente com DM2 por conta da obesidade. A maioria dos pacientes com DM2, eles compõem o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Que é uma associação de alteração da glicose. A síndrome metabólica não é o diabetes em si, tá? Uma glicose acima de 99, uma glicose já em pré-diabetes é um dos critérios. Qual mais? A pressão arterial, tá? Triglicerídeos elevado e HDL baixo com circunferência abdominal. Na mulher, maior que 80 e no homem maior que 90. Então, o critério obrigatório é a circunferência abdominal, mais dois dos outros critérios laboratoriais e de exame físico, que é a pressão arterial, já pontua, tá? E a complicação mais comum e observada no DM2 não é a cetoacidose, né, gente? É o estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Quais são os fatores de risco para o DM2? Obesidade, histórico familiar, né, de diabetes, raça, etnia, a gente sabe que negros e hispânicos, idade a partir do 45, pacientes que já tiveram intolerância à glicose, um pré-diabetes, têm maior risco de desenvolver o diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia observada pelo HDL baixo, e triglicerídeos elevados, que aqui são os dois componentes da síndrome metabólica, não desse valor, tá? Triglicerídeos da síndrome metabólica é maior que 150, e histórico familiar de diabetes gestacional ou mamães que tiveram um bebê com macroglicemia fetal e tabagístico, tá? Umas diferenças que são importantes saber, lembrar que isso aqui não é 100%, uma outra coisa pode acontecer, isso é só o que é o mais característico de cada um. Então, início usual do DM1, infância, adolescência, pode acontecer na fase adulta. DM2, habitualmente, a partir dos 40, pode acontecer em outras faixas etárias também. A prevalência é muito maior de DM2 na população. Concordância em gêmeos idênticos, maior em DM2 do que no DM1. Não há associação com HLA, como há no DM1, então HLA, DM3, DM4, a genética para DM1. Anti-GAD e os outros autoanticorpos vão ser presentes no DM1, não no DM2. Peptídeo C no DM1 é baixo, aqui é normal ou elevado. O que é o peptídeo C? Quem estudou fisiologia? Isso é uma proteína que é liberada das insulinas, só que ela não é insulina, ela precisa ser privada da insulina. Olha, de 10, 8. Na verdade, está quase tudo certo. O peptídeo C é uma partícula proteica que veio da insulina, veio de uma molécula chamada proinsulina. Então, dentro da vesícula, antes de ser secretada, a insulina é uma molécula grande, chamada proinsulina, constituída por cadeia A, B e C. Lá dentro, antes de ser liberadinha, o que acontece? É uma clivagem. A cadeia A e B se juntam e se separam da cadeia C. Então, eu tenho A e B, que é a nossa insulina, e a cadeia C é quem? O peptídeo C. Então, dentro da vesícula, na hora de ser liberado, eu libero insulina e peptídeo C. Qual é a função do peptídeo C? Tem uma baixíssima afinidade pelo receptor de insulina, não age como insulina, não se liga no receptor, não tem ainda uma função determinada do ponto de vista hormonal. Porém,
ele serve como um marcador de reserva de insulina, já que quando eu produzo insulina, eu também produzo na mesma proporção peptídeo C. Aliás, ele veio da proinsulina, que era a molécula grande que se transformou em insulina e peptídeo C. Então, para cada unidade de insulina, eu tenho uma unidade de peptídeo C. Então, eles são produzidos em concentrações iguais. A gente chama de equimolares, tá? Então, se o paciente com DM2 tem uma boa reserva de insulina, como que vai ser o peptídeo C dele? Bom. Se o paciente não produz insulina, tem uma destruição da célula beta e as vesículas contendo insulina e peptídeo C estavam na célula beta, então acabou, foi tudo. Acabou a insulina e acabou o peptídeo C. E daí a reserva do paciente com DM1 é baixa, tá? Obesidade pode acontecer no DM1, gente. Eles vão crescer, eles vão evoluir, eles vão começar a usar insulina, eles vão comer. E quando eles estão usando insulina e comendo muito, eles vão ou não vão engordar? Vão engordar também, tá? Então não pense que vocês vão encontrar um DM1 com 3 anos de doença e todos vão ser magrinhos, magrinhos, magrinhos. Você olha e pergunta assim, nossa, é muito magro, hein? Por que são endócrinos? Por quê? Eles têm que ter um peso normal. Uai, tem que comer e tem que absorver o que está comendo. A dose de insulina tem que ser ideal para eles. E eu falo para os meus pacientes, se vocês não quiserem usar insulina por medo de engordar, principalmente para as meninas, vocês vão morrer. Vocês não vão ter não vai ter beleza, não. Vai ter doença. E existe um transtorno psiquiátrico alimentar chamado de abulimia, que são as meninas com DM1 que deixam de administrar a dose de insulina para emagrecer, né? A hiperglicemia com a insulinopedia emagrece, vocês sabem disso. A insulina é um hormônio anabólico. Se você está com hiperglicemia, você não produz insulina e você não aplica insulina, você começa a fazer hipólise, começa a emagrecer. Professora, mas a insulina engorda? Não, gente, a insulina em dose certa, ela não engorda, ela restaura o peso que o paciente perdeu de forma inapropriada, de forma de doença. Mas aí, muitas vezes, elas chegam magras e a hora que elas recuperam um pouco o peso e começam a ganhar, às vezes elas ficam meio preocupadas. E aí elas começam a usar menos, a emagrecer, elas percebem que usar menos emagrece, aí elas começam a querer. Mas isso é um paciente que já tem uma predisposição para um transtorno alimentar. Não são todos os pacientes que fazem isso. Talvez, se ela não fosse diabética, essa mesma preocupação com o peso iria existir e aí ela ia ter um outro comportamento alimentar, uma bulimia, uma anorexia, né? Esses transtornos alimentares que vocês vão ver na psiquiatria, existe sim, muitas vezes psicológico, genético, familiar, tá? Mas a gente tem que abolir, encaminhar para o psiquiatra, fazer acompanhamento, porque isso é uma ameaça à vida, né? Sintomas clássicos no DM1 quase sempre vão estar presentes, né, ao diagnóstico. O DM2 não vamos esperar o paciente chegar com um sintoma para a gente fazer um diagnóstico do DM2. Lembra daqueles fatores de risco? Aqueles fatores de risco sempre tem que ser lembrados para você saber as indicações de dosar uma glicose de jejum. Né? Ah, professora, mas hoje todo mundo dosa uma glicose de jejum. Verdade. Espirrou, vai fazer um check-up, faz uma glicose de jejum. Mas a prova de residência de vocês vai ser assim? Como é que vai ser a prova oral de residência? Vai chegar um professor, um doutor, lá na segunda fase da USP, vocês vão estar lá, e aí ele vai chegar e vai falar assim, olha, tem um paciente aqui de 37 anos, do sexo masculino, rígido, mas ele veio em consulta com a senhora, você vai chamar você de senhora, né, doutora fulana, para pedir exames gerais. Quais são os exames que você vai pedir para esse paciente? Ah, ele tem um peso MC de 20, tá? MC normal. Aí, quais são os exames que você vai pedir? MC de 20, sem histórico familiar de diabetes, não sente nada. Aí ele vai chegar para você e vai perguntar assim, o médico, precisa fazer rastreio de diabetes desse paciente? Vocês vão dizer, 30 e pouquinhos anos,
sem nenhuma comorbidade, nada, não tem sobrepeso, não tem diabetes, não tem história familiar, não tem HIV, não é hipertenso, não tem história de doença cardiovascular, não é de nenhuma dessas etnias, não tem pré-diabetes, não, tudo normal, tudo, não tem nada disso aqui. Na verdade, ele não, eu falei que ele tem quantos anos? 52. Vamos falar que ele tem 28. E aí? Você vai pedir uma glicose de jejum para os pacientes? Mas ele tem algum Nada. Não, ele chegou no teu consultório que quer fazer um check-up. Agora todo mundo faz check-up, ele quer fazer um check-up. O médico da banca está te perguntando isso. Não no teu consultório. No meu consultório eu pediria, com certeza. Pediria glicose, colesterol, hemograma, função renal. É isso que vocês precisam saber. Dá vontade de canetar tudo. TSH, T4, tireoide, tudo. Testosterona, vitamina, né? Não é assim que você hoje vai no nutrólogo? Gente, eu sempre vou pegar no pé de nutrólogo, porque a maioria não é, tá? Só por isso. E é porque foi a especialidade que está em foco hoje, porque é a especialidade que a pessoa se justifica para fazer besteira. Então ele se intitula nutrólogo para poder fazer besteira e ganhar fama. Tem médico que se diz nutrólogo que você chega, você nem é examinado, você vai marcar consulta, já tá aqui, ó, a guia de exame para você. Sabe nem se é homem ou se é mulher. Qual que é o problema? Tem TSA e vai pegar CG. Se for mulher, ótimo. Se for homem, também. Ué, mas o homem vai fazer BNHCG? Vai não. Eu fiz que eu nem vi o médico. E aí, gente, tá? Nunca vocês receberam uma ficha dessa na pré-consulta já? Um nutrólogo? Quem aqui, do fundo do coração, achou errado? Ou quem aqui achou, legal, tá querendo me antecipar? Quem teve uma visão crítica de que isso é errado? Com toda sinceridade. Primeiro levanta a mão quem já pegou um pedido de exame antes mesmo de ser consultado. Tá. Vocês acharam errado ou certo? Tanto faz. Beleza. E agora? Agora sabendo que você é uma pessoa diferente, porque você já está no 4º ano de medicina. Se você não sabe disso, volta. Porque senão você vai fazer isso com seus pacientes. Então, gente, isso é abominável. Como que você é um ser diferente de uma outra pessoa e você tem um pedido de exame igual para todo mundo e você ainda paga para ser todo mundo? Você paga para ser todo mundo, cara. O médico tem que olhar na tua cara, te examinar, te tocar e pedir exame para você. Você não é todo mundo. E nem no SUS você pode ser todo mundo. Meus pacientes no SUS não eram todo mundo. E nunca vão ser. Cada paciente é individual, mas é isso que a medicina está virando, e por isso que eu pego tanto no pé de vocês, que eu quero formar médicos humanos. Vão ganhar dinheiro? Claro, o trabalho de vocês. Não é que o médico humano ganha menos dinheiro do que o médico careta. É que o médico humano ganha dinheiro pelo que ele faz, pela medicina certa. Ele não inventa procedimento, ele não inventa tratamento, ele não inventa implante, ele não inventa bomba, ele não inventa soroterapia azul, amarela, verde, Coca-Cola, do muffin, do whisky, Estou falando para vocês verem, mas é sério, tá? Aonde eu quero chegar? Medicina individualizada, né? Então, a prova de residência de vocês, cada exame que você falar, você tem que saber justificar. O professor da banca, ele é o médico do SUS. Como é que é a medicina do SUS, gente? É uma medicina pautada para ser economicamente viável, não pode haver desperdício. Não é o nosso dinheiro, é o dinheiro, não é o meu dinheiro, é o dinheiro de todo mundo. Então, não posso sair pedindo um monte de exame desnecessário. E para cada exame você tem que justificar. Eu fiz uma prova de título de endocrinologia que eu iria perder meio ponto se eu pedisse FSH para uma mulher na menopausa. Eu não pedi, né? Eu não sou boba, eu estudei, eu sei que não se pede, não precisa. Qual é o diagnóstico de uma mulher na menopausa com 50 anos, com fogacho, está sem menstruar há 4 meses,
lubrificação reduzida, redução da libido. Quem tem dúvida que essa mulher está na menopausa? Precisa pedir FSH? Não, mas se eu pedisse, na minha resposta que era oral, eu pedia meio ponto. E por que eu vou dizer isso para vocês? Parem de encher linguiça na boca de vocês. Porque aqui o professor não tira ponto, mas na residência vai tirar. Expliquem o que tem que ser, não fiquem florescendo com um monte de coisa, porque isso é errado. Não aprendam que você vai falar que é melhor jogar. Não, tem que saber o que você está escrevendo. Cada palavra que você colocar, você tem que saber. Cada exame que o médico pede, ele tem que saber. Olha, o exame é complementar. O exame não é a medicina antes. Primeiro é a anamnese, primeiro é o exame físico, primeiro você formula suas hipóteses diagnósticas. A partir das suas hipóteses diagnósticas é que você pede os exames. Como que você chegou no consultório e já tinha todos os exames lá com você? Se você não fez nenhuma anamnese, não tinha seu exame físico, não tinha diagnóstico, não tinha nada, não existe isso. Tá? E eu não estou falando que o médico é ruim, estou falando que ele deixou de examinar você adequadamente, deixou de consultar você adequadamente. E a gente tem que ter uma visão crítica, porque talvez esse médico tenha 1 milhão de seguidores e nas redes sociais ele é bambambam. Pra mim, pelo amor de Deus, gente, de cara já acho errado. Eu não sei nem quem é, gente, porque todo mundo faz isso, então todos fazem. Eu não sei de quem foi que você consultou, nem com quem você consultou, não precisa falar, né? Só eu estou falando atitude. Inclusive, e eu sou bem chata, vocês vão perceber isso, sou criteriosa com a medicina. Eu recebi esse pacientinho desses que vão, e ele chegou com um beta-HCG. E aí eu olhei, né, eu sabia que ele tinha ido com o médico, e o médico tinha pedido tanto para homem quanto para mulher. Tinha PSA, eu peguei PSA da mulher, e aí eu peguei beta-HCG. E aí eu peguei o exame dele e eu falei assim, Raimundo, por que eu não estou pedindo beta-HCG para você? Você não tem útero, né, Raimundo? Pelo menos você não me falou que você tem distúrbio da diferenciação sexual, que é o antigo hermafroditismo. Você não é hermafrodita, né? Aí ele, não, doutora. Eu falei, mas tem um beta-HCG aqui. Doutora, por que ele me pediu? Eu falei, ó, vamos lá. Primeiro, eu não falei que ele pediu porque ele estava... Não, foi uma da medicina, baseada em evidência. Ele examinou você, mas ele fez algumas perguntas para você, com sexual, não sei o que fez. Bom, então talvez ele ache que você está com tumor de testículo. Aí ele, como assim, doutora? Eu falei, você tem um pouco de ginecomastia, né? Eu acho que ele deve ter percebido. Por que o paciente tem ginecomastia, gente? Peraí, que eu não falei a palavra mágica. Ginecomastia vindo de um médico de performance, emagrecimento e bomba. Por que ele tinha ginecomastia? Ele estava usando doses altíssimas de esteroide. Tá? Ele estava usando doses altíssimas de esteroide. Mas eu examinei o paciente, eu vi que ele tinha ginecomastia. Tá, só o caso, as canelas. Porque não malha, né, gente? Beleza, mas eu examinei o paciente, ele tinha ginecomastia e ele tinha um pedido de beta-HCG. Dentro da parte hormonal, da endocrinologia, todo homem com ginecomastia, você precisa solicitar prolactina, estradiol e o HCG. O HCG, porque existem tumores produtores de HCG que podem sim levar um quadro de ginecomastia. E aí eu sou médica e eu penso. E se eu penso, eu olhei para ele com ginecomastia, claro que eu fui bem sarcástica, mas para quê? Para que ele entenda que o médico dele não sabe nem o que está fazendo. E eu falei, olha, das duas uma. Ou ele pensa que você está grávido, eu acho que não, ou ele está desconfiando, seu Raimundo, que o senhor possa ter um tumor de testículo. Porque ele pediu HCG, e o senhor tem ginecomastia, tem excesso de mama. O senhor tem algum nódulo no seu testículo? Aí ele, então vamos ver. Vamos pedir uma ultrassom, vamos descobrir aí. Não, doutora, não deve ser isso não. Falei, então você volta lá com o seu médico e pergunta para ele por que ele pediu esse HCG para o senhor. A doutora vai colocar aqui no prontuário que investiguei, que pediu uma ultrassom de testículo, mas caso o senhor não queira fazer, não tem problema. É só o senhor voltar e perguntar
perguntar para ele porque ele pediu um HCG para o senhor, se o senhor não está grávido. Aí, será que não é porque ele pede para todo mundo? Para mulher, para homem? Eu não sei. Você pode perguntar para ele. Né? Eu falei mal do médico em algum momento? Não. Critiquei o médico? Não. Mas, no final das contas, o que ele entendeu? Que o médico fez exame para todo mundo, tá? Foi só uma reflexão. E eu vou fazer várias reflexões, porque eu acredito muito que vocês não vão ser esses médicos, tá? Complicação mais característica da cetoacidose, DM1, mas é verdade, prova de residência, pergunta tudo, com tudo, cada pontinho, gente, perde ponto. Se você falar um ai a mais, você perde ponto. Então, fale só aquilo que você sabe. Eles vão fazer um monte de pegadinha. Mas, doutora, não vai pedir nenhum remedinho, nenhum examezinho assim de testosterona? Aí você vai dizer, não, doutor. Mas por quê? Não vai pedir uma testosterona para um rapaz novo desse? Porque ele não tem sintoma sexual, doutor. Você não pediu uma ultrassom? Homem, ele não tinha nada, homem. O exame estava até normal. Não estava não. Ele foi comigo, sabe por quê? Sabe por que ele foi comigo? Porque ele não tinha mais dinheiro para continuar usando as bombas que o médico lá passava. E a doutora atende pelo plano. Entendeu? A doutora atende plano. E aí eu vim aqui pelo plano porque eu quero renovar minhas receitas. Aí tava lá, Deposteron, uma ampola 2 vezes por semana. Aí tava lá, oxandrolona 2 vezes ao dia. Aí, doutora, eu vim aqui porque eu vou fazer esse tratamento. E aí eu queria renovar minhas receitas. Aí eu falei, não, mas eu vou tratar com o seu médico. Mas ele não atende o meu convênio. E a senhora atende o meu plano. Aí eu, mas eu não faço isso não. Você não precisa. Cadê seu exame inicial primeiro? Tá aqui, ó, a testosterona de 400, 500. Eu falei, não, mas você não precisa, não vou repor. O que eu posso fazer com você agora é parar tudo e a gente fazer a reposição, a TPC, né? Restaurar o seu eixo, ver como é que vai ficar. Mas aí você tem que parar tudo, porque a doutora não é de acordo com o que você usa. Não, mas eu não quero parar. Eu sou mais por quê? Eu paguei essa consulta. Falei, o quê, homem? Tu pagou essa consulta? Tu foi mesmo, passei uma carteirinha. Abre a porta. Stephanie, vem cá. Vem cá, rapidinho, entra aqui. Mulher está dizendo que ele pagou a consulta, mas ele não está satisfeito com a consulta. O que a gente faz nesse caso? Não, doutora, pode deixar, a gente cancela a guia. Falei, então vamos cancelar a guia. Olha, senão não vai gerar nenhuma consulta. Fique tranquilo. Já que eu não consegui lhe ajudar, a Stephanie consegue. Né, Stephanie? A gente consegue, não consegue? Consegue, doutora, agora. Você não precisa assinar nada, Raimundo, que você leva a sua guia de volta que você assinou. E aí, gente, tem argumento? E aí? Aí ele foi embora. Ele foi embora, gente. Ele queria bomba. Entendeu? Mas olha, foi muito bem tratado, educado, tudo muito humilde. O cara tava dando leite lá e querendo continuar tomando. Homem! O cara tá na insuficiência cardíaca lá na UTI do Hospital Central e ele tá achando que o coração dele parou de funcionar porque ele parou de usar bomba. O cara com fração de ejeção de 21%. A cardiologista ligou pra gente porque ela ficou perdida. Na hora que ele internou lá na UTI, com Dobuta, com um monte de droga vasoativa, e aí ela tirou todas as drogas, ela ficou com medo realmente de ter tirado tudo e isso ter piorado o coração. Aí ela entrou, mandou uma mensagem e respondeu todos os endócrinos no grupo da endócrino aqui de Rondônia, e falando que não tem nada a ver, não tem que voltar ao esteroide, que o que foi justamente o causador da doença foi o esteroide. Porque ela ficou assim, parafuso, sabe? Vendo o cara não melhorar, o cara falando que queria voltar e ela não sabia o que fazer, e chamou a avaliação do endócrino. Então, gente, os caras, assim, é um distúrbio, né? Vigorexia, é um distúrbio psiquiátrico. Quanto maior o paciente fica, ele não consegue se enxergar perdendo essa massa muscular. Então, realmente, é um transtorno psiquiátrico, tem que tratar com psiquiátrico, endócrino, né? Mas só para vocês saberem, claro, no nosso dia a dia a gente vai solicitar uma glicemia em jejum para todos os pacientes, sabe, gente? A gente não vai fazer distinção, é um exame fácil, é um exame barato,
né? Você vai pedir, mas existem os critérios da ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, que realmente quais são os pacientes assintomáticos que merecem o rastreio para diabetes e para pré-diabetes, tá? Então, o exame deve ser considerado em adultos com sobrepeso ou com obesidade que tenham um ou mais dos seguintes fatores de risco. Histórico de diabetes, etnia, histórico de doença cardiovascular, hipertensão arterial ou paciente que está em tratamento de hipertensão arterial, HDL mais baixo, menor que 35, triglicerídeos maior que 250, mulheres com histórico de síndrome do ovário policístico, pacientes sedentários, lembrando que não basta ser só sedentário. Pela ADA você tem que ter sobrepeso ou obesidade e ser sedentário, tá? Outras condições como resistência insulínica, uma obesidade grave, né? A cantose líquicas, pacientes que já têm pré-diabetes, né? Mulheres que tiveram diabetes gestacional, pacientes que foram testados aos 35 anos, algum resultado anormal anteriormente e pacientes com HIV, tá? Então, assim, aí não colocou aqui histórico de macrosomia, mas se você não tem histórico de diabetes gestacional, mas tem um relato de um bebê macrosômico que foi na aula passada, considerar que essa mulher teve diabetes gestacional, os exames que são feitos habitualmente, com muita frequência que vocês viram, teste oral tolerância à glicose, alguns municípios, gente mais pobre, não realizam isso. Eu já peguei pacientes do interior aqui de Rondônia que na gravidez não fizeram teste oral tolerância à glicose, o pré-natal foi feito no posto de saúde, a enfermeira não pediu, entendeu? Então aí a tia mais chegou com uma história de nenenzinho de 4,2 kg, né? Ah, não tive não, diabetes gestacional. Neném de 4,2 kg, tá? Qual é a patogênese do DM2? Vocês entenderam a patogênese do DM1, né? Predisposição genética, produção de autoanticorpos e destruição das células beta pancreáticas produtoras de insulina. O DM2, principais mecanismos que levam à hiperglicemia, resistência periférica, ação da insulina nos adipócitos e principalmente no músculo. Pode acontecer também ao longo da doença a secreção deficiente de insulina e por conta dessa resistência insulínica no fígado, aumento da produção hepática de glicose, tá? Então, a gente mostrou para vocês como que a insulina age. Eu não falei detalhes do mecanismo de ação da insulina, vou tentar passar de alguma coisinha, mas era fundamental que vocês tivessem lido para vocês entenderem o que é a resistência insulínica. Primeiro ponto, o que vocês acham que é resistência insulínica? Ela se liga, ela interage com o receptor, o corpo reconhece, porém existe um sinal efetivo que tem que ser emitido para dentro da célula quando a insulina se liga sobre o receptor. Que é uma resposta de tirosina-quinase. Pode falar. Isso que eu ia falar, era a autofosforilação das tirosinas-quinases, que elas são duas camadas. Elas precisam se alterar, se unir e ativar. Ativar em tirosina-quinase, para que tenha uma resposta intracelular de ativação de enzimas, bloqueio de enzimas. Como assim, professora? Lá no fígado, quando a insulina se liga, o objetivo da insulina é armazenar a glicose ou favorecer a quebra do glicogênio, ativar cascata de glicólise, de glicogenólise. Não, ela bloqueia a glicogenólise e ela favorece a formação de glicogênio. Então ali ela vai inibir algumas enzimas e ativar outras. Lá no adipócito, o que a insulina faz? Ela ativa ou ela bloqueia a enzima lipase hormônio sensível? Ela bloqueia. Então esse sinal tem que estar acontecendo perfeitamente, mas para isso, como ele falou, quando a insulina se liga, a cascata que tem que ser ativada é a tirosina-quinase para gerar autofosforilação. E o que é essa fosforilação? O que é essa fosforilação de uma proteína? No caso, o que vai acontecer?
são duas. Vou colocar aqui a imagem, ó. Câmeras. Ai, cadê? Que bonitinho. Você tem duas moléculas, aí o que acontece? As duas cadeias. A primeira cadeia, elas se aproximam. Aqui e embaixo, isso. quando a insulina se liga na cadeia alfa, o receptor faz uma transformação para poder se agrupar e se juntar aqui embaixo nas subunidades beta. Aí Isso gera um processo de autofosforilação. O que é fosforilação? Adicionar um fosfato, tá? E aí ativa essa resposta tirosinoquinase, que é uma resposta que vai ativar os substratos dentro da célula onde essa insulina está sendo ligada. É igual a todas as células? Não. Cada célula, tipo adipócito, músculo, fígado, né, o hepatócito, vai ser uma resposta diferente. O que acontece é quando há obesidade, excesso de gordura visceral, há muita produção de citocinas inflamatórias, marcadores inflamatórios que atrapalham essa resposta e fazem com que essa ligação não gere essa cascata de autofosforilação. E aí o sinal intracelular não acontece. E isso é resistência insulínica. Por isso que perder peso, diminuir a gordura visceral produtora dessas citocinas inflamatórias, tipo TNF-alfa, interleucina 6, esses marcadores interferem com a resposta da insulina do seu receptor. Uma hora que você emagrece, perde essa gordura visceral, essa resposta fica facilitada. Ou você utiliza alguma medicação que favorece o retorno dessa ativação intracelular, né, como a metformina. Tá? Resistência insulínica, redução da ação biológica da insulina, caracterizada pela hiperinsulinemia. O paciente pode ter, gente, insulina alta, resistência insulínica e ainda não ter diabetes, tá? Mas é um fator de risco muito importante e se nada for feito e esse paciente progredir com essa resistência insulínica, ele pode desenvolver hiperglicemia, tá? Fatores associados à obesidade, estilo de vida, fatores ambientais e genéticos. É a causa fundamental do DM2. Porém, um médico endocrinologista muito conhecido fora do Brasil, em 2009, chamado Defronzo, ele caracterizou que o diabetes era um conjunto de alterações em vários segmentos do corpo, né? Ou seja, tudo aqui você vai ver, você vai lembrar da resistência insulínica, porque ela não acontece só no pâncreas, não é só um problema de secreção do diabetes tipo 2. Aonde a gente vê a falta da ação da insulina? No fígado. Com o quê? Aumento do quê? Quem está aumentado no fígado? Está em inglês aqui, mas quando tem resistência insulínica, a gente tem aumento da formação de glicose. Então a gente tem gliconeogênese, a gente tem o quê? Glicogenólise. Paciente que tem diabetes com disfunção da insulina, uma resistência insulínica, a captação periférica de glicose está normal? Está reduzida, tá? Paciente com diabetes, aí aqui não tem a ver com a insulina, tem a ver com o mecanismo intrínseco tubular do rim. É como se ele começasse a se adaptar àquela hiperglicemia, ele começa a reabsorver mais glicose do que o normal, tá? Tá chegando tanta glicose ali que é como se fosse uma adaptação àquele aumento de glicose tubular, né? Não é na urina ainda, né? Mas é no líquido tubular, e ele começa a reabsorver mais glicose. Isso é bom ou ruim? É ruim, porque o certo seria eliminar. Claro que está eliminando porque está em excesso. Mas não era bom essa readaptação. Deixa essa glicose sair. Mas aí no diabetes, além de ter glicosura, esse rim ainda reabsorve o que não era para reabsorver. Tá? Lipólise aumentada. Nós produzimos no nível intestinal substâncias chamadas incretinas. São 2 peptídeos que
melhoram a nossa insulina, melhoram a nossa ação da insulina, que é o GIP e o GLP-1, e no paciente com diabetes tipo 2 esse efeito também não está funcionando muito bem. Esses dois peptídeos, eles melhoram a secreção de insulina, aumentam a secreção pancreática de insulina, reduzem o glucagon, isso facilita o nosso controle glicêmico pós-alimentar, tá? Então esses peptídeos são liberados pelo intestino depois da alimentação em todos nós produzimos, são chamados de incretinas, porém no DB2 há uma redução da função dessas incretinas, tá? Pode haver, com o tempo, uma secreção insulínica reduzida, tá? E, por consequência, alguns pacientes também têm secreção de glucagon aumentado. Então, esses aqui são alterações que levam à hiperglicemia no paciente com DL2. Alguns vocês percebem que está associado ao quê? À resistência insulínica. Captação periférica reduzida, aqui aumento da produção de glicose, a lipólise aumentada, outros não, tá? Como eu faço o diagnóstico de diabetes? A glicemia normal até 99. Então, abaixo de 100, você tem uma glicose de jejum normal. O que é o pré-diabetes, que a gente chama de tolerância à glicose diminuída, tá? Também chamado de pré-diabetes. Não tá errado falar pré-diabetes, tá? O paciente esses dias me corrigiu, doutora, eu ouvi falar que isso não existe pré-diabetes. Existe, a gente pode chamar de pré-diabetes, tem valores estabelecidos para isso, que é só para vocês enganar a gente. Vai ter que a gente, olha, para assustar, que a gente, se você não se cuidar, você vai ficar. Não, seu João, existe sim, existem valores definidos para pré-diabetes. Em jejum, acima, né, maior ou igual a 100, menor do que 126, tá? Porque acima de 126, maior ou igual a 126, já é considerado diabetes mellitus. Opa, calma aí, precisa confirmar, tá? Então, se você tem um paciente pedir uma glicemia de jejum para ele, veio maior ou igual a 126, você precisa repetir. Duas glicemias maiores ou iguais a 126, você confirma o diagnóstico de diabetes. Lembrando que é sempre bom averiguar como foi feito esse jejum. O jejum tem que ser a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas, tá? O paciente não deve fazer no teste capilar, tá? Se o paciente chegar para você e falar, eu tenho diabetes porque eu medi na casa do meu amigo em jejum, um aparelhinho de glicemia, não é considerado para diagnóstico. Isso que até em prova de residência como pegadinha. Glicemia capilar maior ou igual a 126. E aí você, eita, capilar não, sérica, tá? Diagnóstico é glicose sérica, plasmática, não é no dedinho, da diferença. Para acompanhamento, tudo bem, você já tem o diagnóstico do paciente, você vai conduzindo, você vai vendo. Para diagnóstico, só sanguíneo, tá? Hã? Porque tem diferença, interfere. Vamos lá. Se você passar álcool gel no seu dedo e medir a glicemia capilar, vai dar diferença, vai dar interferência. A fita reagente interfere, então não é fidedigno. Você pode estar um valor falsamente aumentado se tiver algum outro reagente na sua mão ou falsamente reduzido, tá? E aí você vai tratar com medicamento hipoglicemiante um paciente que você não tem confiabilidade no método diagnóstico, tá? Então, você não sabe se esse aparelho está calibrado. Tem pacientes que estão vindo bem acompanhadinho, bem certinho, glicada normal. Doutora, vamos medir aí, está dando 30 glicose no aparelhinho dele, hipoglicemia. O paciente está bonzinho, não precisa nada, eu pego o meu, vou lá, normal a glicose dele. Então descalibra, então não é considerado como diagnóstico, tá? Mas não é só assim que faz diagnóstico de diabetes. Como que a gente pode fazer um diagnóstico de diabetes também? Nos pacientes que têm pré-diabetes, uma glicemia de 115, de 118, mas ele tem muita característica, tem uma obesidade importante, tem sinais importantes de resistência insulínica, esse paciente você vai solicitar um teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose anhídrica, que é o TOTG. E esse paciente vai medir a glicose antes
e 2 horas depois da ingestão dessas 75 gramas de glicose. Se essa glicemia ficar maior ou igual a 200, esse paciente também é portador de diabetes, tá? E há uma outra forma de diagnosticar diabetes também. Seu João chegou no seu plantão lá na Unimed. Você é clínica geral, estava de plantão na Unimed. Ele foi no seu plantão, era 15 horas da tarde. Tinha acabado de sair de um churrasco. E ele começou a passar mal, deu um mal-estar, um enjoo, uma dor no abdômen, na barriga. E aí o seu João tem 58 anos, o pessoal achou que ele estava infartando, levaram ele para a sua consulta lá na Unimed. Chegou lá, sinais vitais, conversa com o seu João, pergunta: "Você tem alguma doença, seu João?" "Não." "O senhor tem diabetes?" "Não." "Olha, seu João, a enfermeira trouxe para mim aqui, dentro dos seus exames laboratoriais de sangue, os resultados, e deu uma glicose de 240. O senhor está de jejum?" Aí ele: "Não, comi horrores." "Mas o senhor tem sentido alguma coisa nos últimos meses?" "Ah, eu tenho sim. Eu pesava 98 quilos, nesses 2 meses eu perdi 8 quilos. De madrugada, eu acordo 3, 4 vezes para fazer xixi e tenho tido muita sede." "Mas seu João não está de jejum. Essa glicemia de 240, eu posso fazer diagnóstico de diabetes? Não. Sim ou não?" Não. Quem leu o meu slide vai dizer que sim. Quem leu meus slides vai dizer que sim. Diabetes mellitus, glicose casual. Cadê? Glicemia plasmática, aquela realizada a qualquer hora do dia, sem nem saber o intervalo desde a última refeição, com sintomas clássicos. Os sintomas clássicos incluem poliúria, polidipsia e perda de peso. Uma glicemia, ao acaso, acima de 200 ou igual a 200, na presença de sintomas, faz diagnóstico de diabetes. Não precisa de mais nada, gente. Nenhum paciente ia ter esses sintomas com essa glicose sem ter diabetes. Oi. No caso das pessoas que têm hiperaldosteroidismo primário, eles têm aumento da liberação da aldosterona e aí... Poliúria, polidipsia. Ele pode... Okay. Mas ele não vai perder 9 quilos em 2 meses sem dieta, sem nada. O hiperaldosteronismo não evolui com perda de peso. Não, perda de peso não. Pode ter poliúria, pode ter polidipsia, até um paciente produtor de ADH, né? Uma secreção inapropriada de ADH, que era chamada até de diabetes insípidos, antes de saber que era o ADH o responsável, podia configurar poliúria e polidipsia, mas ele não ia ter uma glicose de 240, o hiperaldosteronismo, ele não ia ter essa perda de peso, tá? Veja que eu não estou valorizando só a poliúria e a polidipsia. Além da poliúria e da polidipsia, esse paciente perdeu peso, esse paciente está com uma glicose de 240. Tem que ter a glicose, pelo menos a glicose maior ou igual a 200. E isso daí, gente, já limita uma boa parte da população. Mesmo que você queira comer e medir sua glicose 2 horas depois, a sua glicose tem que estar abaixo de quanto? 140. Você está entendendo? Só que existe ali um ou outro, dependendo do que você comeu, ninguém vai fazer o seu diagnóstico aqui acima de 140. Por isso que a gente tem uma margem muito grande para fazer o diagnóstico. Eu já estou considerando um valor bem alto para eu fazer esse diagnóstico. Ainda estou sendo mais específico. Tem que ter sintoma de hiperglicemia. Entendeu? Então esse critério diagnóstico ele é bem fidedigno, tá? E não é tão sensível quanto a glicemia de jejum. A glicemia de jejum é mais sensível, menos específico do que esse aqui. Se chegar um paciente aqui, quais outras condições podem interferir num resultado falso positivo? Pouquíssimas. Agora uma glicose de jejum, 2 de jejum, a maior que 126, muita coisa pode interferir. Até o tempo de jejum, às vezes não é, ele fala que é 8, às vezes não é 8. Às vezes o que ele comeu à noite era muita gordura. E como é que a gente observa quando a gente come gordura? O pico de glicose é depois, é mais tardio.
tá? Então tudo isso pode interferir, mas esse aqui realmente bem específico, tá? Então vamos lembrar desse critério como diagnóstico de diabetes, mesmo quando o paciente não está em jejum, mas não é capilar, viu? A enfermeira levou os exames laboratoriais séricos, tá? E ele levou um susto, né? O seu João levou um susto, caiu para trás. E aí eu vou perguntar para vocês, qual é a conduta nesse caso desse paciente? Ele fez eletro, não estava infartando, ele comeu muito, estava mal mesmo, estava com uma gastrite, mas ele estava com essa glicose de 240, emagrecendo, fazendo xixi, bebendo muita água. Qual é a sua conduta? Insulina para tomar, insulina ou insulina para casa? Para tomar agora e depois, vai para casa como? Vai mandar ele para o endócrino, vai para casa com metformina que vem com amida ou medicamentos mais novos, ou vai com insulina para casa? Do que? Bom, ele é obeso, resistência insulínica, 50 e poucos anos. Qual é o tipo de diabetes dele? Eu acho que é insulina para casa também, né? Sabe por quê, gente? Vamos lá. Doutora, a senhora nunca passou uma insulina assim no paciente na emergência com glicose de 240? Já. Na época da clínica, já. Mas era insulina para mim ou para ele? Era para mim. A insulina era para minha ansiedade, não para o paciente. Por quê? Porque a insulina regular, gente, dura 5 horas, 6, 8 no máximo. E daí? E depois? Se tu não souber passar uma receita para casa, o que acontece com aquela insulina que passou? Não adianta. Ele não estava com critério de estado hiperglicêmico osmolar, que é a medicação aguda que existe internação. Exige. Ele não tinha nenhum critério, nem clínica, nada disso, cetoacidose, que são as duas situações onde exige internação e exige insulina intravenosa. Insulina subcutânea na emergência, sabe? Tem que faltar aqui, entendeu? A não ser que não tenha dinheiro, e daí você tem que mandar ele todo dia lá para aplicar. Você está entendendo? Mas não precisa, porque o SUS dá. Por que a senhora está falando isso, professora? Porque aquela insulina que tu vai fazer, e vocês vão ver isso demais. E eu não estou condenando o colega, mas nada adianta você fazer 10, 15 unidades de insulina subcutânea, ele sair do teu plantão com a glicose bonitinha de 120 e ele ir para casa sem receita. O que vai acontecer no outro dia? A meia-vida da insulina não é de eternidade, gente, são horas. Se você não fez uma receita para ele, pelo menos oral, tem que ser insulina, tá? Da casa, agora por favor, não vai adiantar nada. Foi insulina para quê? Para tratar você, a sua ansiedade, de ver a glicose ficar normal e ir para casa. E aí, quando que os olhos não vê, o coração não sente. Aí ele vai estar na casa dele, você não vai saber o que aconteceu. Mas agora você sabe o que vai acontecer. Professor, então no caso aí, ok, estabiliza ele ali. Você hidrata esse paciente, porque com certeza ele está desidratado. Com a conduta ali na emergência, hidratação, muita hidratação venosa. Se está com poliúria, está com polidipsia há muito tempo, com certeza está desidratado. Pode falar. Mas no caso, você então, ok, você estabiliza ele, manda ele para casa com receita. Com receita. E aí, a gente tem que ver, por exemplo, a questão de, às vezes ele pode estar produzindo insulina também. Sim. Para eu tirar depois a insulina, mudar os hábitos alimentares dele. Aí no caso, eu tenho que falar para ele voltar daqui 15 dias. Nada, eu já encaminho ele para voltar. Se é o meu plantão, eu peço para ele voltar no meu próximo plantão, na outra semana. Ou se eu vou fazer um plantão com 4, 5 dias, eu já peço para ele voltar, se eu sou clínica. Mas se ele está na Unimed, ele tem plano de saúde. Eu faço uma cartinha, peço para ele ao endócrino, conseguir uma consulta de urgência. Se ele não conseguir, ele volta comigo no meu plantão, que daí eu já consigo reduzir a insulina, tirar a insulina e dar alta para ele. Mas hoje a gente tem tanta insulina boa, o risco de hipoglicemia é baixíssimo. Eu vou mostrar para vocês vão ter segurança. Outra coisa, vocês podem começar uma dose da NPH, uma dose diária à noite, que a gente chama de bedtime, que é uma insulina baixinha. Coloca metformina, previne resistência insulínica, coloca em dose máxima, você tem a função renal dele, você tem os exames, você sabe como começar, em qual dose começar, coloca uma dose baixinha de insulina.
Qual que é o intuito da insulina? Esse paciente com glicose acima de 200, com sintoma, como está a secreção de insulina nesse momento? Está baixa, está disfuncionante essa secreção. A metformina age como? A resistência insulínica. Mas está chegando pouquíssima insulina para agir. Está emagrecendo, está fazendo lipólise. Ah, doutora, mas a senhora falou que o DM2 não faz. Não faz muita lipólise a ponto de acidose. Mas ele tem um pouco de lipólise. Então, se você fizer um AS, pode ter qualquer cetônicos. Mas é um pouquinho que não permite que ele faça o quê? Acidose, cetoacidose, mas ele está perdendo peso. Esse paciente está com todos os sintomas de hiperglicemia, o que vai restabelecer mais facilmente esse paciente peso, hiperglicemia é a insulina, tá? Agora, é um crime não passar insulina? Não. Você vai julgar o colega da emergência que não começou a insulina? Não, gente. Se ele não sabe prescrever, ele não conhece, ele tem medo, tudo bem, acompanha de perto esse paciente, orienta. Se esse paciente não usar insulina, mas fizer uma boa dieta, reduzir o açúcar, né, mudar o padrão da alimentação e começar um antidiabético oral, tudo bem. Principalmente se for uma sulfonilureia, que nessa fase aguda a sulfonilureia estimula a secreção de insulina, então vai ajudar. Mas quem vai melhorar mais rápido? Quem usou insulina ou quem não usou insulina? Quem usou. Quem vai restabelecer mais facilmente a produção pancreática de insulina, que vai acabar mais rápido com a glicotoxicidade. Quem vai poupar mais os órgãos? Quem usou insulina, tá? Mas saiu os dois. Agora, inadmissível é fazer toda aquela terapia de emergência com insulina subcutânea, média aqui, média ali, hidrata, e vai para alta sem nenhum medicamento, esperar o endócrino consultar com o endócrino. Aí é complicado, porque todo médico tem que ter formação básica em tratar o diabetes. Pelo menos 2 metformina de 850, né? Doutor, idade pré-diabetes. Idade pré-diabetes. Aí no pré-diabetes, você só vai orientar. Se você tiver no seu plantão, aí você não precisa tratar com medicamentos de emergência. O paciente estabelecido. Mas aí o pré-diabetes ele não vai chegar com uma glicose alta assim, entendeu? O pré-diabetes vai estar com 105, 110, né? Foi normalmente estabelecido para fazer. Alguns conseguem até repetir. Gente, até diabetes, no início do diagnóstico, o paciente que tem início do diagnóstico preso, ele tem uma glicose um ano atrás normal, ele consegue repetir essa doença. Eu lembro lá que a partir do estágio pré-diabetes, a distinção completa já começa, mas consegue estabilizar. Mas ele falou que tipo, é sempre crescente. Ele vai Sempre crescente se nada for feito. Sim, se nada for feito, o paciente vai evoluir para o diabetes. A gente fez um estudo desse na residência, que a gente pegou o paciente na pré, acompanhava. Em 2 anos, quase 20% dos pacientes evoluíram com diabetes. Por quê? Porque não fizeram nada. Aí a gente tem todos os dados, MC, peso, consulta, sabe? Tudo, entendeu? Evoluiu. E alguns estavam até medicados, porque a gente sabe aquele paciente que não está aderindo bem às mudanças do estilo de vida, então alguns a gente medicava, mas mesmo medicado. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ter aula do Dr. Rodrigo e meu marido, mas vocês não vão dizer nada não, tá? Vão fingir que não sabem desse caso. Uns 3 anos atrás, meu marido teve a glicose dele 118, 116. Ele media em jejum e ele começou a ficar medindo no dedinho para controlar. Quando deu 118, ele estava com quase 10 quilos a mais, adora uma Coca-Cola, quem quiser agradar ele, já pode deixar uma Coca-Cola na mesa. Adoro uma Coca-Cola e eu tô liberando, tá, gente? Porque vai ser só uma vez na semana. E aí ele não mudava os hábitos. Eu comecei metformina para ele de 850 pro pré-diabetes, porque eu sabia dos hábitos e tal. Deu 1 mês tomando, ele começou a medir, e a glicemia dele não baixava como ele queria. Ele queria que saísse de 118 para 80. E aí ele falou assim, para ele, tá errado, mede aí no seu. Aí eu ia lá e furava o meu também, o meu normal. Ele, não, tá alguma coisa errada. Eu falei, tem, tá tudo errado. Você tá tomando o remédio, esperando o milagre acontecer. Você tem que tirar esse bando de suco que você toma. Suco de laranja, suco não sei do que, suco
suco de uva, é fruta, mas é açúcar. Você tem que tirar, tem que parar refrigerante, tem que fazer mais exercício. E aí ele já estava no segundo comprimido da metformina e a glicose não estava no 80 como ele queria. Aí ele virou a chave. Aí ele parou os remédios e virou triatleta. E hoje ele pedala, corre nada. E a gente é maratonista também. Entendeu? E aí ele não toma mais medicamento para glicose, o pré-diabetes reverteu, a glicose dele é normal, sem remédio, com atividade física e alimentação. Então é possível, né? O pai dele tem diabetes, ele tem 80 anos, tem DM2. Então ele tem história familiar, mas o pai dele foi diagnosticar diabetes com 77, 78 anos já. Onde o metabolismo, agora meu marido tem a genética, mas já estava evoluindo se não fizesse nada, ou pelo quê? Estilo de vida. Então, é possível remissão, inclusive, do diabetes tipo 2. Porém, a gente não vai dizer cura, porque a hora que ele largar tudo, se ele largar o exercício, largar tudo, parar tudo, chutar o balde, só comer, beber, o que acontece? Bom, ele tem a predisposição genética no sentido de, às vezes é uma alteração na secreção da insulina, às vezes é uma resistência insulínica que veio familiar, genética. Então, gente, tem que lembrar dessa questão importantíssima que é a mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida pode reduzir em 2 pontos a hemoglobina glicada. 2 pontos, o mesmo que a gente atinge com metformina. Agora, o que é mais fácil? Tomar 3 comprimidos de metformina, né? Aqui, novamente, está o diagnóstico de diabetes. E aqui a gente coloca também a hemoglobina glicada como critério para o diagnóstico de diabetes também, tá? O que é a hemoglobina glicada? Vocês sabem? Todo mundo fala dessa hemoglobina. O que diabo é essa hemoglobina glicada? A hemoglobina, a glicose ela tem excesso, ela tem uma certa afinidade pela hemoglobina e ela acaba se ligando ali, se ligando no caso ali. Aí isso me gera uma pergunta, professor, em relação a isso. É verdade que o excesso de vitamina E e o excesso de vitamina C acaba associando isso ou não? Do que tu fala? De diabetes? Não, da hemoglobina. Sim, atrapalha na dosagem, sim, essa afinidade, essa dissociação. É como se interferisse com a reação de glicação da hemoglobina, mas não só da hemoglobina, qualquer outra. A glicação é uma reação que acontece com todas as proteínas plasmáticas quando há excesso de glicemia. Tanto que quando o paciente tem uma anemia importante, eu não uso como parâmetro a hemoglobina glicada. Eu posso usar outras proteínas, a albumina, a frutosamina, né? A frutosamina é muito utilizada também quando não pode ser usada a hemoglobina glicada, mas muita coisa interfere com a hemoglobina glicada, excesso de vitamina, insuficiência renal, anemias, talassemias, gravidez, ferro, muita coisa interfere com essa glicação, tá? Ou com a glicação ou com os níveis séricos da hemoglobina, tá? O normal é até 5,7. Então, o que é a hemoglobina glicada? É a nossa hemoglobina, da hemácia, que sofre reação química de glicação com a glicemia sérico-plasmática. De acordo com a conformação, modificação dessa hemoglobina, o aparelho me dá a média de uma glicemia para causar determinada mudança conformacional. E aí eu tenho em porcentagem, uma porcentagem, e o que essa porcentagem me fala em média de glicemia? Média como? Qual a meia-vida da hemoglobina? 120 dias. Só que essa meia-vida da hemoglobina é desde quando ela é fabricada. Quanto tempo ela fica ali ainda na medula antes de ser liberada? Né? Então é 120 dias. Aí quando vocês me perguntarem, meu professor, por que a senhora só pede de 3 em 3 meses, então, e não de 4 em 4? Porque tem todo o processo da produção dessa hemoglobina, dessa hemácia, que 120 dias não é do momento que ela chega no sangue. Antes disso, já está contando, quando ela é reticulócito, entendeu? Já tem a hemoglobina lá, tá? Então, mas a média de meia-vida, a meia-vida da hemácia e a hemoglobina, consequentemente, 120 dias.
O que a gente tem é uma média de 3 meses para validar essa verificação da hemoglobina glicada. Então, ela me fala a média da glicemia nos últimos meses, mas não é só jejum. É jejum, almoço, jantar, lanche, tudo. É tudo. 90 dias, tudo. Tá? E aí o laboratório me dá em porcentagem e a gente sabe o que isso representa em média de glicemia. Normal é que nós tenhamos até 5,7. Passou de 5,7 ou igual a 5,7, menor do que 6,5, são valores que remetem a pré-diabetes. Já tem que estar antenado, tem que mudar. E quando essa hemoglobina glicada é maior ou igual a 6,5, junto com outro método, com uma glicemia de 126, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, eu já tenho o diagnóstico de diabetes. Tá? Lembrando, existem vários métodos diagnósticos para dosagem da hemoglobina glicada. Nem todos são válidos para utilizar como diagnóstico. Tem que ser método muito fidedigno, muito exato. Existe uma lista no mundo de quais são esses métodos padronizados. No Brasil, a gente utiliza muito o HPLC. Pegou o resultado da hemoglobina glicada do laboratório, leia qual é o método. Se for o método HPLC, você pode confiar para diagnóstico. Por exemplo, chegou a Dona Maria com uma glicose de jejum de 131 e uma hemoglobina glicada de 7,2. Eu preciso repetir pelo método HPLC. Eu preciso repetir a glicose de jejum para falar que a Dona Maria tem diabetes mellitus? Não. Eu não preciso, né? Eu tenho uma glicose de jejum já positiva e eu tenho uma hemoglobina glicada aqui, ó, pelo método padronizado, tá? Então, esse é um dado que já é considerado pela Sociedade Brasileira de Diabetes para diagnóstico, tá? Aqui a mesma coisinha, de novo, 126, o POTG acima de 200, e lembrando que o POTG entre 140 menor do que 200 também é o pré-diabetes. Então eu posso ter pré-diabetes com a glicose de jejum alterada e eu posso ter o pré-diabetes com a tolerância à glicose diminuída do POTG, quando esse for maior ou igual a 140, menor do que 200, tá? Agora, vou dar um exemplo para vocês. Chegou um paciente de 50 anos com uma glicose de jejum de 115, obeso, com histórico familiar, sedentário, 115. A glicada dele normal, no sentido assim, não é de diabetes, uma glicada de 5,9. Pronto. Corroborando com o diagnóstico de pré-diabetes. Qual o próximo passo na investigação diagnóstica desse paciente? Glicose de jejum de 115, sedentário, obeso, resistência insulínica, glicada de 5,8, 5,9. Lembrando que a glicada está vendo o quê? Os últimos 3 meses, tá? Mas não dá para excluir outras coisas, porque a glicada está vendo 3 meses. E a glicose de jejum já está em 115. Qual é o próximo passo na etapa diagnóstica desse paciente? Essa é a etapa terapêutica. POTG. Tem que pedir o teste oral de tolerância à glicose para esse paciente. Tá? O paciente tem todos os indícios de que pode ter diabetes. Se você fizer um diagnóstico mais precoce, você consegue uma intervenção, uma adesão ao tratamento melhor. A hora que você fala para ele, olha, seu João, isso é só pré-diabético. Tem que mudar, não tem diabetes, não tem diabetes. Mas olha, tem que mudar, pode evoluir, você vai explicar tudo para ele. A doença pode evoluir, daqui tanto tempo você pode ter diabetes, mas você pode repetir e ficar mais longe desse diabetes. Porque o problema, gente, não é só ter diabetes. O problema é o tempo da doença. Doenças crônicas exigem cuidado diário. Quanto mais cedo o indivíduo está diabético, mais tempo de vida ele tiver, são mais anos de vida para ter o controle de uma doença extremamente ruim, crônica e silenciosa.
Quem tem alguma doença crônica, tipo asma, rinite, uma doença crônica, limita as pessoas se elas não usam medicamento. Eu tenho rinite. Eu esqueci de usar meu remédio hoje e ontem, da rinite, que é o... Ah, professora, vai, rinite? Pois é, gente, eu tenho rinite e não uso meu remédio. E tenho 2 gatos em casa. Sempre estou atacada da rinite. Agora me fala, eu tenho um sintoma, estou atacada direto, durmo agarrada com meu gato, espio, não largo meu gato de jeito nenhum, mas não uso meu remédio. Imagina uma doença que você não tem sintoma. E aí, é fácil ou não é fácil cuidar de doença? Não é fácil, então incentive muito o seu paciente a repetir no início, a reverter no início do diabetes, no início do pré, que é possível. Quando, mas lá na frente ele vai ter, ótimo, você conseguiu poupar 5 anos de doença, perfeito, porque foram 5 anos que ele poderia não ter um controle adequado, está assintomático, está fazendo lesão ocular, lesão renal, né? Então precisa incentivar, tratar, agarrar esse paciente e falar, vamos mexer, vamos reduzir isso, vamos emagrecer, vamos fazer exercício, quanto menos anos de diabetes, melhor. Vamos lá, qualquer caso não. Bariátrico, pode fazer TOTG? Por quê? Por que bariátrico não pode fazer TOTG? Vocês ouviram falar numa coisa chamada dumping? O paciente, quando ingere muito açúcar de uma vez só, faz uma coisa chamada de dumping, que é uma complicaçãozinha ali por causa da absorção rápida da glicose, agora que ele tem uma derivação intestinal e dá muito sintoma colateral, dá muito efeito colateral, dá como se fosse uma sensação de desmaio, uma hipoglicemia reativa, dá sintomas neurológicos, sintomas de sudorese, de desfalecimento, sabe? Quando ela ingere açúcar. Para algumas pessoas pode ser pouco, para algumas muito, tem pessoas que não podem mais ingerir bariátrico. Então, porque ele falou que a TOTG é para todo paciente com pré-diabetes? Depende. A gente não costuma pedir TOTG para pacientes com pré-diabetes que sejam bariátricos. A gente vai fazer a aplicada, vai fazer aquele código de jejum e vai acompanhar, tá? Porque o bariátrico geralmente ele fez um bypass, que é uma cirurgia de derivação. O açúcar, na hora de cair ali no intestino, sai do estômago, ele é absorvido muito mais rápido. O pouco. Ele faz com essa absorção como se fosse uma hipoglicemia reativa. Cai muito rápido, a absorção é diferente do que um paciente que tem essa parte de derivação, não tem essa derivação intestinal. E ele faz um sintoma chamado de dumping, que é muito ruim. Cai a pressão, dá sintoma sensorial, o paciente tem sudorese profusa, sensação de desmaio. Se for só o sleeve, não. Bypass, bariátricos que fizeram o Y de rum, tá? Fizeram a mudança da derivação intestinal Y de rum. E esses pacientes não podem fazer uso do TOTG, porque são 75 gramas de glicose, tá? E aí realmente o poder osmótico disso é muito grande, tá? Mas para sempre, você evita pra sempre, né? Porque se quando ele for na glicose ele já passa mal, você vai dar 75 gramas de glicose pra ele. Mas, gente, você vai conseguir conduzir ele de outra forma, com glicose de jejum, uma glicada. Mas nesse caso mesmo, tá? Aqui é uma correlação, tá, gente, do que mudou da glicada. O valor em porcentagem e quanto que essa glicada representa em glicemia média, tá? Isso aqui é a média da glicemia. Então, uma glicada de 7 representa, no método atual, agora nos aparelhos mais modernos, uma média de 154. Essa média é uma média não só da de jejum, pós-prandial, jejum, tá tudo junto, tá? Uma glicada de 12, 298. Eu já peguei um paciente com glicada de 19. 400, quase 400 de média, né? Assim, cálculo, deve ter uma fórmula para fazer isso. Eu nunca fiz, não. O laboratório já dá, deve ser uma fórmula bem específica de biomédico, né? Então, de acordo com a conformação, joga ali no aparelho. O aparelho já libera tudo, acho que nem biomédico calcula isso. A própria máquina já calcula, tá? Aí, esses
sintomas que a gente fala que são decorrentes da hiperglicemia, que a gente já aprendeu, poliúria, polipsia, polifagia, emagrecimento. Paciente com hiperglicemia também pode ficar com a visão turva, embaçada. Estou com um paciente que já me ligou umas 2 vezes essa semana porque a visão dele não melhorou. E eu falei para ele que quando a glicose começasse a baixar, poderia melhorar. E aí o que eu falei para ele? Olha, você precisa passar em consulta com oftalmologista. Já com a glicose 120, 110, já era sim para ter melhorado a sua curvação visual. Porém, se o senhor já tem diabetes há muito tempo, diagnosticou agora, recente, e tem uma retinopatia diabética prévia, essa mudança, essa melhora rápida, piora a retinopatia. E aí, o paciente não está mais com essa alteração visual pela glicose alta, e sim pelo quadro prévio de retinopatia diabética. Mas eu sempre falo para ele oftalmo, né? O problema é que eles esperam melhorar a glicose até como uma orientação, porque às vezes ele usa lente corretiva, usa óculos. Não é legal fazer óculos com a glicose alta. Por quê? Porque ele está com a visão embaçada, ele vai geralmente colocar uma lente maior para poder corrigir essa visão turva, que não é da visão, é do embaçamento cristalino por causa do diabetes. E daí, quando a glicose baixa, aquele óculos faz o que com aquele óculos? Joga fora, não vai mais prestar, porque agora não precisa mais daquela correção extra, ele já está com a visão normal pelo diabetes. Tá? Então é reversível. Se for pela hiperglicemia, esse paciente já está com uma glicose legal e ainda está reclamando, eu pedi para ele, vai no oftalmo, talvez o senhor já tivesse algum grau de retinopatia e talvez melhore, tem muitos tratamentos para retinopatia, né? Mas ele precisa fazer essa avaliação do fundo de olho, né? Gente, a hiperglicemia, principalmente crônica, ela também atrapalha com a resposta autoimune, tá? Então, os pacientes com diabetes são considerados pacientes imunodeprimidos. Vocês viram isso durante a pandemia, né? Todo mundo que era diabético, pegava licença, ficava em casa, tá? E também o paciente com diabetes descompensado faz glicosúria. Essa glicosúria ali a nível de genitália favorece pela hiperglicemia, candidíase vaginal na mulher e no homem a baulodonostite causada por fungo, tá? E as complicações agudas que podem ou não ocorrer. De complicações crônicas, que eu falei com vocês, não tem como a gente falar aqui na endócrino, a neuropatia, a doença renal diabética, agora a gente chama de doença renal diabética, e a retinopatia diabética são as complicações microvasculares, tá? Cada profissional vai falar dentro da sua área. Do que? Distúrbios da ereção, eles vão entrar dentro da parte da neuropatia. Sim, tá certo. Inclusive, os pacientes jovens, para eu conseguir convencer, eu tenho que apelar para isso. Eu falo, cara, você gosta de sexo? Pois é, se eu não tratar, você não vai conseguir mais, bicho. O quê? Sim, fica 5 anos, 10 anos sem cuidar do seu diabetes. Disfunção erétil. Você já imaginou? Eu falei, você com 50 anos tem que usar uma bombinha aqui? Que bombinha é essa, doutora? Eu falei, não, doutora, que bombinha é essa? É uma ereção. Você tem que ficar apertando para o negócio subir? Que coisa, rapaz, vai cuidar desse diabetes? Que isso? Entendeu? Mas gente, não é nenhuma mentira. E eu tenho paciente diabético que já tem diabetes por neuropatia diabética, que chegam direto lá, usando testosterona, fazendo tudo. E eu falo, seu João, não vai melhorar com hormônio, não é falta de hormônio. É lesão microvascular, lesão de nervo. A ereção é controle neuronal. Tá usando sim, seu tadalafila, seu não sei o que. Mas, sabe, não é só isso. O paciente às vezes está lá usando tudo isso, usando hormônio e tudo, mas a glicose é 200. Ou seja, já tem lesão e ainda continua piorando. É difícil fazer as pessoas entenderem, viu, gente? Bom, só para revisar novamente, né, insulina, enfim, né,
Eu falo que eu vou tirar essas coisas de fisiologia, mas eu não consigo, porque senão vocês não vai, sabe? Mas não, a próxima turma eu não vou falar mais de fisiologia. Eles têm que entender, eles têm que saber, eles têm que estudar. Lá tô eu indo tiro esses slides. Então, para exercer suas funções, tem que se ligar e ativar. E aí uma coisa que é óbvia, mas que é bom sempre falar, existe vários tipos de receptores hormonais. Se a insulina é uma proteína, o receptor dessa proteína, que é o hormônio proteico, pode estar lá dentro da célula, no núcleo? Não. Pode estar no citosol? Pode. E a insulina vai chegar lá como? Não, ela vai estar lá, só que aí você vai ter uma... Está confundindo? Tô A insulina não pode. Não, na verdade, tô confundindo com Isso. o glúteo. Com o glúteo. Perfeito. O receptor para a insulina se ligar tem que estar na membrana, tá? Porém, a testosterona. Qual é a base da testosterona? O hormônio? Substrato, é? Colesterol. Ela consegue atravessar ou não a bicamada lipídica? Consegue. Então o receptor da testosterona está no citosol e aí ele vai para o núcleo depois, tá? Mas ele está dentro da célula. Os esteroides, os hormônios esteroidais, eles conseguem passar, tá? A insulina, não. GH, não. Prolactina, não, tá? Então eles precisam que esse receptor esteja na membrana, tá? O receptor da insulina é composto por duas subunidades alfa e beta, tá? Primeiramente, ela se liga na subunidade alfa e depois muda essa conformação desse receptor. As subunidades beta se autofosforilam e vai começar um processo de autofosforilação das proteínas chaves, tá? E aí, olha só, ligou aqui, autofosforilação. E aqui vai fosforilar as proteínas chaves que falam, né, dos substratos, que são os IRS, tá? Então a insulina se acopla, induz a atividade da tirosina, o início da cascata de fosforilação de diversas enzimas. Aí, professora, quais são essas enzimas? Depende de que célula que ela está sendo ativada, depende de que célula ela vai funcionar, qual o momento, em que momento, às vezes vai ser para bloquear a hipólise. Tudo que a gente estudou de efeito da insulina vai estar aqui nessa cascata de IRS, tá bom? Mais uma fotinha aqui, essa aqui é do Gaito, tá? E um efeito que também é mediado por essa ativação tirosina é o glúteo. É o transporte do glúteo até a membrana celular para favorecer a captação de glicose. Não está acontecendo captação de glicose a todo momento nas outras células. Aonde isso está acontecendo a todo momento? Em que célula o glúteo está pronto ali para receber glicose a todo momento? Na célula beta. Qual é esse glúteo? 2. E esse glúteo que está aqui? Pronto, ele só vai para a membrana na hora que a insulina se liga no receptor. E a hora que ela se desligar, ela vai ser degradada pelas insulinases e esse glúteo ele retorna para a membrana, tá? Aí aqui não é só a glicose que passa, também a captação também de aminoácidos, potássio. Ai, professora, por isso, né, que eu tenho que ter o potássio antes de começar a repor insulina. Por isso, quando você tem a ação da insulina, aumenta a permeabilidade da membrana plasmática, não só a glicose pelo glúteo, mas aminoácidos, potássio e fósforo. Então, se você está tratando um paciente com hiperglicemia, está dando uma dose muito alta de potássio intravenosa e você não sabe o valor do potássio desse paciente antes, o que acontece com esse paciente? Hipocalemia, o potássio dele cai. Isso é gravíssimo. Às vezes você está tratando uma cetoacidose e o paciente faz uma parada cardíaca. Por quê? Porque ele fez uma hipocalemia grave. Então, você vai repor insulina intravenosa quando você tiver dosagem de potássio. E só vai começar a insulina se o potássio estiver acima de 3,3, mas repondo o potássio junto. Se tiver menor do que isso, você não vai iniciar a insulina enquanto você não restabelecer esse potássio. Você não vai tratar uma coisa e
piorar outra, né? Por isso que um dia desse uma ex-aluna meu me ligou, falou que estava na UPA, não sei da onde, que não tinha exame de laboratório, que não tinha gasometria, que não tinha nada, e ele estava passando insulina. Eu falei, então ora meu filho, porque é só Deus, porque como pede transferência desse paciente urgente, escreve em todos os locais assim, bem grandes, assim, ó, nesse momento a unidade não dispõe de gasometria, peço urgente a remoção do paciente para uma terapia intensiva, uma semi-intensiva, um hospital, enfim. Se resguarde. Faça o que você pode fazer, mas se resguarde. Você não é herói. Vocês não são heróis, viu, gente? Para trabalhar e aceitar em qualquer lugar. E aqui, ó, translocação de vesículas contendo proteínas transportadoras de glicose, a gente falou do glúten, e quando a insulina não está mais disponível, acontece uma separação em 3 a 5 minutos e o transportador volta para o interior da célula, tá? Aqui de novo os mecanismos fisiopatológicos, aquilo que eu tanto falo de lipotoxicidade e lipotoxicidade, não é invenção da minha cabeça, né? Quando ela fala de lipotoxicidade, ela nem explica, tá aqui, lipotoxicidade, resistência insulínica, o que está acontecendo na lipotoxicidade? Pela lipólise que acontece, falei para vocês, é pouquinha, mas acontece, liberação de ácidos graxos livres, e isso é tóxico danoso para as células, tá? Captação diminuída de glicose, hiperglicemia e glicotoxicidade. Sim, é toxicidade mediada pela glicose. Disfunção de células beta, tá? E o tratamento, 5 minutos e eu só vou dar as bases, tá? O sucesso no tratamento depende de educar o paciente. O paciente diabético precisa ser educado sobre a doença dele. Saber sobre alimentação, saber sobre estilo de vida, exercício, saber sobre monitorização, como se monitorar, como glicemia capilar, como faz, quais são os horários, né? Saber do autocuidado, saber que precisa de algumas vacinações especiais, saber que precisa de consultas com o oftalmologista, saber como cuidar e examinar o pé, saber que tem quantos de vocês examinaram ontem ou hoje o pé de vocês? Pararam, tomaram banho, enxugaram, sentaram na cama, olharam o pé, olharam o outro, olharam os dedos. Eu sei que não, né? Eu estou fazendo isso porque eu estou cheia de bolha e calo no meu pé, então eu estou sempre olhando. Mas se não fosse isso, não tava, né? Não olha, gente. Mas o paciente diabético não tem como não olhar. Ah, professor, mas ele ficou diabético agora. Que ele sabe. Porque no momento que você faz diagnóstico de diabetes tipo 2, você tem que investigar já complicações. Porque ele já pode estar com diabetes há 4, 5, 6 anos sem saber. Então, naquele momento, você tem que fazer rastreio já das complicações microvasculares. Então, naquele momento, ele já tem que aprender que ele precisa examinar o pé, cuidar do pé, hidratar, ter cuidado, não tirar cutículas, mulheres, que é fonte, né, para bactéria, para entrada. Então, evitar tirar cutícula, sabe, fazer bem com o profissional que seja adequado. Na dúvida, nem faça. Por quê? Tirou uma carne muito grande lá, que fala lá, o bife lá, a manicure, o que vai acontecer se ele está com essa diabetes descompensada? Fonte de infecção. Aí começa pequenininho, vocês examinam o pé de vocês? Não. Ela também não vai examinar. Quando o vídeo é uma ferida grande, gente, porque o pé diabético, lá a lesão, que leva a amputação, não começa de uma hora para outra. Não é uma feridinha que em 3 dias vira uma ferida e o paciente perde o pé. É o fato de não sentir aquela ferida pequenininha e não olhar o pé e vai. Quando o paciente se depara, já está profundo, às vezes até com osteomielite. Então, o autocuidado com o pé é muito importante e, claro, as estratégias farmacológicas. Essas são as classes de agentes antidiabéticos, tá? Nós temos as gliburonidas, representantes da gliburida a metformina. Nós temos as sulfonilureias, o mais falado, porém não melhor, a glibenclamida que tem no SUS. Os inibidores da enzima DPP4, que é a enzima que degrada os nossos peptídeos incretínicos.
as glidinas, que já é uma classe que a gente não tem mais utilização, as glicazonas, que o representante que tem hoje é a pioglitazona, os inibidores da alfa-glicosidase, que a gente também não prescreve mais, o efeito hipoglicemiante mínimo, com muito efeito colateral, mas existe. Inibidores da SGLT2, que é a grande classe de medicamento hoje, oral, que revolucionou o tratamento do diabetes e agora tem sido muito utilizado dentro da cardiologia e da nefrologia com indicações precisas. É a única medicação que veio para tratamento do diabetes que hoje é utilizada para tratamento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, a única droga para a fração de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Os análogos do GLP-1, que são as canetinhas famosas, canetinhas emagrecedoras, né? Semaglutida, liraglutida, o famoso Ozempic e as insulinas, tá? Bom, gente, é isso. Na próxima consulta, na próxima aula eu falo direitinho de todos. Agora só um pouquinho. Quem não estiver aqui, a gente põe o nome, só para eu tentar conhecer vocês.